Nós vamos fechar essa série de uma maneira bem radical, para que aquilo que já estudamos sobre Salmos fique marcado na nossa mente, no nosso coração. E eu vou dizer para vocês, toda vez que eu estudo Bíblia, eu estudo algum tema, eu tenho que fechar num pique até maior do que eu comecei. Porque se foi bom, se eu aprendi alguma coisa, eu tenho que fechar com mais santa provocação, por assim dizer. E hoje à noite, para mim, não é diferente, porque eu quero fechar essa série de 4 estudos sobre o livro de Salmos, pensando numa determinante louvação. Louvação não é uma palavra que a gente usa costumeiramente no nosso meio cristão, mas ela é uma palavra correta. É o ato de louvar. E aqui eu estou sendo quase que redundante, é louvação mesmo. Mas uma louvação determinada, consciente, como nós acabamos de cantar. Nós temos dito nessas últimas 3 semanas que o livro de Salmos e os Salmos bíblicos revelam, entre tudo, os atributos e a grandeza de Deus. Vamos ver um pouco mais sobre isso hoje à noite. Mas também revelam a dependência do homem em toda a história, do homem que pertence ao povo de Deus, do homem que não pertence ao povo de Deus, da dependência do ser humano desse Deus criador e sustentador do universo. E nós vimos semana passada, de uma maneira mais específica, a pessoa do Senhor Jesus, graciosa, poderosa, misericordiosa, revelada também no livro de Salmos. Só aqui nós temos 3 motivos claros de manter essa louvação constantemente a Deus. Mas eu quero hoje à noite pensar num salmo, e eu confesso a vocês que eu nunca tinha pregado nesse salmo, e eu tenho que tomar cuidado com o horário, porque esse salmo, ele arrasta a gente para louvar a Deus. Ele arrasta a minha alma, a sua alma, para a gente poder ficar ali diante dele, exaltando, bendizendo. E eu estou falando, deixa a sua Bíblia aberta, no Salmo 145. Se você tiver aí no dispositivo eletrônico, celular, tablet, alguma coisa, aproveite essa noite, talvez, para tirar foto de alguns versículos aí do seu salmo, na hora que você estiver lendo. Porque esse salmo é lindo demais. Eu vou ler na versão da nova versão transformadora, não vai aparecer na tela, porque esse salmo, ele tem 21 versos, mas ele é a síntese, e daqui a pouco vocês vão ver por quê. Ele é a síntese de por que meu coração tem que louvar a Deus, precisa louvar a Deus. Um salmo do Senhor precisa estar toda hora, todo dia nos meus lábios. Mais do que dizer a expressão graças a Deus, eu preciso ter a noção da graça de Deus sobre mim. Eu te exaltarei, verso 1, meu Deus e Rei. Louvarei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te louvarei, sim, louvarei o teu nome para sempre. Grande é o Senhor, e Ele é digno de muito louvor. É impossível medir sua grandeza. Que cada geração conte aos seus filhos sobre tuas obras e proclame teu poder. Meditarei em teu majestoso e glorioso esplendor e em tuas maravilhas. Todos falarão de teus feitos notáveis e eu anunciarei tua grandeza. Todos contarão a história de sua imensa, o quê, queridos? Bondade. E cantarão de alegria sobre tua justiça. O Senhor é misericordioso, compassivo, lento para se irar e cheio de amor.
O Senhor é bom para todos, derrama misericórdia sobre toda a sua criação. Todas as suas obras te darão graças, ó Senhor, e teus fiéis te louvarão. Falarão da glória do teu reino e proclamarão o teu poder. Anunciarão teus feitos poderosos e a majestade e a glória do teu reino. Pois o teu reino é reino para sempre. Tu governas por todas as gerações. O Senhor sempre cumpre suas promessas. É bondoso em tudo que faz. O Senhor ajuda os que caíram e levanta os que estão encurvados sob o peso de suas cargas. Os olhos de todos estão voltados para ti com esperança. Tu lhes provês o alimento conforme necessitam. Quando abres tua mão, satisfazes o anseio de todos os seres vivos. O Senhor é justo em tudo o que faz, é cheio de bondade. O Senhor está perto de todos os que o invocam. Sim, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele concede os desejos dos que os temem e ouve seus clamores e os livra. O Senhor protege todos que o amam, mas destrói os perversos. Louvarei o Senhor, e que todos na terra louvem seu santo nome, para todo sempre. Aleluia. Eu exagerei ou é verdade o que ele faz? Era para a gente ler e já ir embora, família. E pensar em cada verso que o salmista nos convoca e nos chama para ter uma palavra que reconheça quem é Deus. Agora, vamos ser honestos nós aqui enquanto seres humanos. Quando a gente sabe que a gente precisa elogiar alguém, quando a gente é chamado para elogiar alguém, o que acontece naturalmente na nossa alma? Como é que a nossa alma responde? A gente o quê, queridos? A gente consegue elogiar assim de bate-pronto alguém? Se eu falar, fulano, agora você vai elogiar a amiga ali. O que normalmente acontece com a gente? Pode falar. Dá um branco, o que mais? Trava, o que mais? A gente fica com medo. Porque será que eu vou exagerar? Parecendo um adulador, um bajulador? Ou será que eu não vou falar o que de fato é verdade a respeito da pessoa? Às vezes você elogia alguém naturalmente. Está comendo uma comida gostosa ali, um prato que te ofereceram, um café de qualidade. Você, que café gostoso, obrigado, que sanduíche bom. Mas quando alguém te pede para elogiar, você já trava. Você corre o risco e o medo de não usar a palavra certa, o receio de parecer exagerado, parecer falso. E aqui, quando a gente lê o Salmo, é algo delicado, porque é exatamente isso que o salmista está fazendo. Ele está nos chamando ao compromisso de trazer a Deus um louvor sem reservas, sem poupar palavras e qualidades e atributos. Ele nos pede para elogiar a Deus de maneira ininterrupta, que aconteça a todos os momentos, todos os dias. E ele é ainda mais radical, porque ele fala que esse louvor tem que estar na vida da gente para todo sempre. Ele fala até como se a gente não fosse morrer, ou, diga a glória, se morrer, continuar louvando a Deus. Olha o que ele diz nos versos de 1 a 3. Eu te exaltarei, meu Deus, louvarei teu nome para todo sempre. Todos os dias louvarei teu nome para sempre. Grande é o Senhor, digno de muito louvor, impossível medir sua grandeza. Nos versos de 1 a 3, ele está realmente nos convocando a honrar a Deus de maneira incessante. Por isso que eu falei, ele nos chama a uma determinante louvação. Eu estou usando a Bíblia Transformadora, mas se por acaso você estiver usando a Bíblia da versão internacional, a NVI,
que é uma versão muito boa para o português também, ele vai usar ali 3 verbos. Ele vai dizer: exaltarei teu nome, todos os dias eu vou te bendizer, e eu louvarei teu nome para sempre. Ele usa 3 verbos com 3 ações sinônimas, mas cada uma com uma característica própria. Exaltar é mostrar quanto é grande, bendizer é falar bem, louvar é agradecer e elogiar. E ele fala, e ele coloca os 3 verbos juntos para quê? Para mostrar a intensidade, a força, a qualidade que se deve ter ao atribuir louvores a Deus. Sejam nas palavras, seja na vida, seja na entrega, na forma de honrar e agradecê-lo, seja na maneira de cantar a Ele. Eu tenho infarto enquanto pastor quando eu ouço um louvor meia boca que eu não gosto. Porque se eu que sou humano, pecador, imperfeito, já não estou aguentando aquilo, eu imagino Deus, que é puro, que é santo. O Deus que me perdoou de todos os meus pecados, e eu vou louvar Ele assim, ó. É melhor não ter vindo. Porque você não está diante de homem, você não está diante da banda, você está diante desse Deus. Eu frequentei durante muitos anos uma igreja amada em que eu servia, que na sua cultura não tinha o hábito de louvar ao Senhor com palmas. E de vez em quando nós fazemos umas reuniões à parte, fora da igreja, e a palma comia solta. O povo, tudo que não podia bater palma na igreja, batia nas reuniões. Mas nós tínhamos uma irmã querida que já está na glória, que ela batia a palma assim, ó. E ia no ritmo. E eu, muito jovem, inquieto, como vocês sabem, e eu vi a irmã e ela fazia voltinha. E no nosso grupo de oração tinha umas 2 mulheres lá que ficavam imitando ela. E até o dia que eu não aguentei, e eu fui até a querida irmã lá, eu falei: irmã, a senhora tem problema com ritmo? Ela: não, irmão, por quê? Eu falei: não, porque a senhora faz a voltinha. É porque eu acho lindo, até como se minhas mãos estivessem dançando ao Senhor. E nunca mais, se você chegar lá na cidade de Limeira e falar: quem que bate palma assim? Mais de 1000 pessoas vão dizer: a irmã fulana, porque ela é da intensa na palminha dela. Aí eu fui numa igreja de negros, sabe aquela igreja de negros americanos? Fui lá no sul de Chicago, eu estava hospedado no bairro chique de Chicago, eu atravessei a cidade, eu fui num dos bairros mais pobres da região, na igreja House of Hope, Casa da Esperança. 25.000 pessoas adorando ao Senhor. Aquelas igrejas mega, num bairro de negros norte-americanos. Um louvor fervoroso. Uma igreja gigante. Enquanto estava no louvor, atrás estava o batismo acontecendo. E eu me lembro da hora que eles pediram para os visitantes se levantarem, dava para contar quantos brancos tinha na igreja. E a minha esposa era uma delas. E minha esposa é a pessoa mais tolhida na expressão, mas ela estava lá batendo palmas. Só que a igreja estava fervendo, tinha gente assim, ó. Um menino que entrava e dançava no corredor, eu estava filmando tudo, assim, alegre. Aí uma senhora bem velhinha, que estava no banco da frente, virou para minha esposa e falou: louve com fervor. Ela pegava a mão da Débora e batia assim, ó. Eu falei: vai, agora você sabe como eu me sinto na reunião da sua família. É tudo o contrário. Eu penso que é isso que o salmista está nos chamando. Para ter uma palavra de bendizer, de exaltar e de louvar a Deus, com tudo que há de melhor em nós, porque isso é importante. Isso não está na Bíblia à toa, para enfeitar, para completar, não. Isso é fundamental, isso é significativo, porque quando nós o louvamos, o adoramos, o elogiamos, nós estamos crendo em quem Ele é e o que Ele faz nas nossas vidas e na vida das pessoas. Olha o que diz o verso de número 4, que cada geração conte aos seus filhos sobre as suas obras e proclame
teu poder. Há uma frase de um autor cristão no passado, eu não achei, era uma frase bem anônima, você não acha o autor, que dizia: se Deus não é louvado, então Ele não é conhecido por um mundo que está necessitado. As pessoas têm carência da manifestação da graça, da paz, da verdade, da justiça. E quando nós cantamos que o nosso Deus é verdade, é justo, é bom, nós estamos compartilhando com alegria aquilo que as pessoas estão morrendo sem. O louvor é uma expressão de testemunho que fala do nosso Deus. E se nós não o louvarmos, as pessoas não vão entender que Ele continua agindo nesse mundo. Quando nós falamos bem dEle, desde quando você chega com uma roupa bonita no seu ambiente de trabalho, alguém fala: está bonito, você pode dizer graças a Deus. Porque foi graças a Deus que você está naquele dia vivo. Quanto mais arrumado ou cheiroso, senão você estaria fedendo e apodrecendo. Nós precisamos reconhecer o sustento, o cuidado, a direção que Deus nos dá a cada dia. É importante o louvarmos e o elogiarmos, confiando no seu cuidado, na sua provisão, na sua direção. Ainda que a vida nos surpreenda, e a vida é cheia de surpreender. Mas quando contamos aos nossos filhos, nós descansamos na confiança que temos nele. O livro de Salmos, os homens que o compuseram, falam de muitos altos e baixos na vida. Algumas canções do Salmo são de lamento, outras de esperança. Seus compositores explicam que eles acham que aquela frase escolhida para lamentar ou para louvar mostra a trajetória de gente que andou com Deus e mesmo quando a vida puxou o tapete, continuaram louvando e bendizendo ao Eterno. Não é um louvor que se esconde nas horas difíceis, pelo contrário. Eu quero pensar com vocês que é pelo louvor que falamos de como a nossa vida tem sentido na presença de Deus. Eu coloquei aqui uma frase, né? Muita gente acha que o louvor a Deus só tem que vir lá no final da história. E se for um final feliz, aí eu vou dar um louvor. Como se fosse a cereja que enfeita, né? Um bolo. Não. O louvor não é a cereja no topo do bolo, do final feliz. Mas o louvor é a condição que você precisa desenvolver até para alcançar um final feliz, sabendo que Deus é sua companhia nessa jornada. Eu vou caminhando, louvando, elogiando, bendizendo, exaltando e engrandecendo. Quando a gente chegar no fim dessa história, não vai ser uma cereja que vai ter lá, vai ter glória, que é muito maior. Há um movimento de crescer aqui, quando a gente lê o Salmo 145, em direção ao louvor. Eu diria que os últimos 5 salmos do livro de Salmos, 45, 46, 47, 48, 49, 50, então são os 6, né? Perdão, sou bom de matemática. Que esses últimos, eles estão dominando a nossa consciência, eles estão dominando o nosso coração para crescer diante de Deus, para conhecer mais essa fidelidade de Deus. Eu até coloquei 5, então tem que contar 6, né? 45, 46, 47, 48, 49, 50, 6. Os últimos 6 salmos, corrigi aqui, mostram que aquelas vidas foram marcadas e moldadas, não pelo que falaram dela, não pelos adversários que elas enfrentaram, não pelas surpresas da vida que vieram, não pela decepção com as pessoas que atravessaram o nosso caminho, mas são vidas que foram marcadas por uma exuberância transbordante de louvor a Deus. Gente que reconheceu que precisa louvá-lo. No verso 5 ele diz: meditarei em teu majestoso e glorioso esplendor e em todas as tuas maravilhas. Verso 6, todos falarão de teus feitos notáveis
e eu anunciarei a tua grandeza. Sabe, amados, o salmista diz, olha, a vida é complexa, a vida é desafiadora, e a gente tem que louvar a Deus de maneira incessante o tempo todo, em todos os momentos, contando às outras gerações quem é Deus, enquanto a gente vai aprendendo a louvá-lo, enquanto o louvor de Deus vai marcando a nossa vida, enquanto a gente vai tendo uma palavra de gratidão, um hino, um lamento, um choro em forma de esperança. Porque se a gente não louvar a Deus, nós seremos atraídos de maneira negativa. E é um sério risco e perigo espiritual de darmos adoração a falsos deuses. Eu acho muito estranho o ser humano, como ele gosta de homenagear mortos. Você vai a Buenos Aires, numa determinada época do ano, tem fila para visitar o túmulo da Evita Peron. Se tornou um lugar, ponto de referência de turismo. Uma mulher que ajudou muito a sua sociedade, era uma espécie de mãe dos pobres, casada com um dos melhores presidentes que eles tiveram lá. Mas aí você vai para a Inglaterra, e lá onde está enterrado o cantor Jim Morrison, do The Doors, também existe por parte de um grande grupo de pessoas uma veneração. O mesmo acontece onde está o Elvis, o mesmo acontece onde está o Michael Jackson, o mesmo acontece onde está o Ayrton Senna. As pessoas não gostam de usar a palavra adoração, mas nós vivemos numa sociedade que adora a morte. Você viu quem morreu? Quem? Morre alguém e são dias falando daquilo. As pessoas não percebem, mas isso não deixa de ser veneração. E aí fica dias e dias falando do que a pessoa viveu. E às vezes um monte de gente sem fruto significativo na vida de ninguém. Porque foi. A gente encontra muita gente adorando o que perdeu. Porque naquele tempo a gente tinha, a minha família teve, na nossa história. Se você não focar o seu coração na graça, na bondade, na grandeza de Deus, você corre um sério risco de adorar aquilo que é errado. E quando você adora o que é errado, você ganha uma promessa muito cheio de expectativa, mas que vai te deixar frustrado, porque a adoração falsa não produz nada na alma humana, a não ser dor, lamento e choro. Tem gente que adorou um filho demais o dia que aquele filho decepcionou. Adorou demais uma paixão o dia que a paixão acabou. Tem homens que adoraram a sua empresa, seus negócios, o dia que faliu. Por isso que Deus diz que não divide a sua glória com ninguém. Porque tudo que for fora de Deus corre um sério risco de enganar o nosso coração. O salmista nos chama a adoração a Deus porque ele tem essa exata consciência de um louvor com uma visão abundante, uma visão ampla, tanto do poder de Deus quanto da bondade de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, vocês dizem com amém, com aleluia ou com glórias. Deus é poderoso? Estou desconfiado. Desse jeito eu desconfio. Deus é poderoso? Deus é bondoso? Deus é mais bondoso ou mais poderoso? E agora? E eu estou perguntando de propósito porque a gente tem que se perguntar isso. Como é que a gente vai louvar a Deus com essa intensidade? Porque a vida não vai facilitar. A Bíblia diz que os dias serão terríveis daqui até o fim. Nós somos vasos de barro. Qualquer coisinha abala o nosso emocional. A gente amanhece alegre, termina o dia triste, acorda triste, termina alegre. Davi vai nos dar uma chave. Esse salmo é um salmo de Davi. Ele vai nos dar uma chave para que a nossa visão, para que nossa mente, o nosso coração,
Tenha estabilidade de sempre enxergar tanto a grandeza quanto a bondade de Deus nas situações mais ordinárias da vida, nas situações mais básicas do cotidiano. Você deve se lembrar que quando Davi começou a compor salmos, ele era só um pastor de ovelhas. Ele tinha o trabalho mais entediante da vida. Você já viu alguém pastorear ovelhas? Eu já vi. Ô, serviço chato. Você acha que ficar carimbando papel na repartição é chato? Você não viu pastorear a ovelha. Porque diferente de outros bichos, a ovelha não interage. Você tem um gato, um cachorro, olha que eu não gosto de gato. Você tem gato, cachorro, alguns gatos interagem, né? São gracinha ali. Outros bichos também. Mas a ovelha não, não. Aí tem que ficar levando a ovelha para lá, a ovelha para cá, para ela engordar, para ela comer. E se não for um bicho atacar as ovelhas, acontece nada. Mas foi no meio desse cotidiano da vida que nós sabemos que Davi escreveu um dos salmos mais lindos, que até quem não é crente fala. O Senhor é o meu. Ele consegue ver Deus no dia a dia da vida dele. É a mesma coisa que você, motorista, disser, né? Deus é o meu motorista, é Ele que me guia. É a mesma coisa que você que trabalha em casa, e mulheres que trabalham, homens que trabalham em casa, tem muito serviço. Deus mora aqui comigo. Ou mesmo que você que trabalha com uma coisa cheia de responsabilidade, dizer, Deus está à minha frente. Davi foi capaz de ver Deus no dia a dia da sua ordinariedade. E por que ele conseguiu ver Deus no dia a dia e produzir esse louvor? Porque agora ele não é um pastor de ovelhas quando ele escreve o Salmo 155, ele já é rei. Ele é o rei de uma grande e poderosa nação. Ele é o rei de uma nação rica, bonita, alegre, vibrante, seus exércitos, seu palácio, tudo do bom e do melhor. Mas ele olha para a sua vida de pastor a rei, e ele sabe que o Espírito Santo foi inspirando, e agora no final da sua vida, ele revela quem realmente é digno de louvor da sua vida. Desde os dias mais básicos até os dias mais gloriosos. Ele escreve esse salmo para dizer, quando eu estava lá pastoreando, na minha luta do dia a dia, num tédio, Deus era comigo. Quando eu fui levar marmita para os meus irmãos, Deus era comigo. Quando eu tive que lutar com o gigante, Deus era comigo. Quando eu tive que fugir de Saul, Deus era comigo. E agora, no melhor momento da minha vida, eu só posso dizer sobre a grandeza e o poder, a bondade do Senhor na minha vida. E Ele faz isso, para que nós possamos fazer isso no dia a dia. Você está com o salmo aberto aí? Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa maravilhosa. Verso 3, ele fala da grandeza. É impossível medir sua grandeza. Mas no verso 7, ele também fala de Deus. Todos contarão a história da sua imensa bondade e cantarão de alegria sobre tua justiça. No verso 4, ele fala da grandeza de Deus. Que cada geração conte a seus filhos sobre as suas obras, proclame o seu poder. Mas no verso 8 ele fala da bondade de Deus. O Senhor é misericordioso, compassivo, lento para se irar, cheio de amor. Aí no verso 5 ele fala da grandeza de Deus. Ele é majestoso, glorioso, cheio de esplendor. Mas no verso 9 ele fala da bondade. O Senhor é bom para todos, derrama misericórdia sobre toda a sua criação. No verso 6, ele fala de novo da grandeza. Todos falarão de teus feitos, e eu anunciarei a tua grandeza. Mas lá no verso 13, ele também fala da bondade. Teu reino é para sempre, o Senhor sempre cumpre suas promessas. Tu és bondoso em tudo que faz. Como é que nós vamos ter sempre um louvor nos lábios? Uma gratidão, um elogio, sem travar, sem ter um branco na mente, sem achar que está exagerando ou sendo falso, mesmo sendo falho como somos, meus irmãos. É olhando essa grandeza, essa bondade. A lista é grande. Verso 10. Todas as tuas obras te darão graças, os teus fiéis te louvarão. Verso 11. A glória do teu reino se manifesta.
falarão e proclamarão teu poder. Verso 12, anunciarão teus feitos poderosos e a majestade e glória do teu reino. Mas ele continua falando também da bondade de Deus. Verso 14, o Deus que ajuda os que caíram. Você já caiu na vida? Alguma coisa na sua vida você achou que ia ser aqui, ó. E aí lá de baixo você falou, Deus falou, calma filho, calma filha, sou eu que te levanto, aleluia. É Ele, é Ele. Levanta os que estão, Ele vem aqui, levanta filho. Deus, mas não, eu te levanto. Ele levanta os encurvados porque Ele é bom. Lhes proveu o alimento conforme necessitam. E o verso 16 ainda vai dizer que quando Ele abre a mão dEle, Ele satisfaz o anseio de todos os seres vivos. Vocês lembram que 2 meses atrás estava um calor lascado? Aí começou a época de chuva. Era Deus abrindo a mão. Eu entrava numa loja, eu entrava num comércio, eu entrava no mercado, aquela chuva. E todo mundo dizendo, graças a Deus está chovendo, graças a Deus está chovendo, graças a Deus. Até que não é muito de crer que é a mão de Deus se abrindo. E o texto diz, tu satisfaz o anseio de todos. O salmista é profundo, gente, ele é superlativo no louvor. Olha o que ele diz no verso de número 13. Deus é tão grande que o teu reino é reino para sempre, é um reino eterno, e o Senhor vai governar por todas as gerações. O Senhor é um Deus tão grande que o Senhor não erra. Verso 17, o Senhor é justo em tudo que faz, e o Senhor é tão justo, verso 20, que o Senhor destrói os perversos. Sabe, irmãos, é importante que eu e você mantenhamos a nossa pureza de vida lembrando disso. Mas está todo mundo fazendo errado. Por que eu não vou fazer errado? Porque o Senhor destrói os perversos. Mas está demorando. É no tempo dele. Mas a hora que ele falar, chega! Não vai ficar pedra sobre pedra. Porque às vezes a gente que está lutando para andar em santidade, lutando para andar em justiça, eu estou pelejando esse mês para fazer meu imposto de renda, não quero nem ver. O negócio está apertando meus caraminguá, os seus caraminguá. Mas a gente tem que ser justo diante de Deus, porque Ele destrói os perversos. E ao mesmo tempo Ele é bom. Olha o que diz o verso 17. O Senhor é justo em tudo que Ele faz e é cheio de bondade. O Senhor protege. Verso 19. Ele ouve os clamores dos que o temem e os livra. E o Senhor protege todos que o amam. Amados, louvar a Deus é tirar tempo de qualidade para reconhecer toda a sua grandeza, toda a sua bondade. Não dá para louvar a Deus assim de qualquer jeito, vendo uma novela, lavando a louça. Até pode lavar a louça, mas a louça não vai ficar boa, porque se a sua atenção estiver em Deus, você vai parar e vai louvar, e vai erguer as mãos, vai cair prato, vai cair copo, mas você vai dizer, bendito é o Deus que me sustenta, que me deu alimento, que me trouxe até aqui. Amados irmãos, quando a gente olha para esse salmo, a gente está enfrentando o grande problema do mal. Por que eu digo isso? Porque muita gente pensa assim, se Deus é tão poderoso, por que Ele não tira o mal da vida do ser humano? E se Deus é tão bom, por que coisas ruins acontecem na vida das pessoas boas? Às vezes é difícil ver Deus tanto poderoso e tão bom ao mesmo tempo. As pessoas vivem se perguntando, se Ele é todo poderoso, por que Ele faria um mundo? Por que Ele deixaria um mundo onde as coisas ruins acontecem? Se Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom, será que Deus é tão poderoso que não podia acudir, socorrer aqui ou acolá? O salmista, ele não aceita esse questionamento. Ele vê Deus por cima das coisas ruins,
Ele vê Deus por cima das coisas que ainda não aconteceram. Davi não trava o seu louvor e a sua adoração diante do problema do mal. Davi louva conscientemente a Deus porque ele sabe que em sua infinita sabedoria e poder, ele é todo poderoso e ao mesmo tempo todo bom. Ele louva precisamente porque Deus está acima até do problema, do mal que o ser humano enfrenta. Davi precisou enfrentar esse dilema de coisas ruins acontecendo a gente boa. Não que Davi fosse menos intelectual do que o filósofo dos dias de hoje, não que Davi não fosse sofisticado ou filosófico do que nós, não. Ele era um grande observador do mundo e da vida humana. Ele sabia que coisas ruins acontecem a pessoas boas e até coisas boas acontecem a pessoas ruins. Então como é que Davi pode louvar a grandeza e a bondade de Deus ao mesmo tempo? Porque se existe uma coisa que une esses dois atributos de Deus, é a sua fidelidade. Por que ele pode ser poderoso? Porque ele é fiel. E por que ele pode deixar que coisas terríveis, um tsunami, um terremoto aconteça? Porque ele continua sendo fiel apesar das coisas ruins. E ele continua sendo bom apesar das coisas ruins. Diga aleluia. O problema é que nós temos uma dificuldade para enxergar a fidelidade. Na hora da dor, na hora do mal, na hora do problema. Davi não tem. Nos versos de número 13 a 16, quando Davi diz assim: olha Deus, teu reino é para todo sempre, o Senhor cumpre suas promessas, o Senhor é bondoso em tudo que o Senhor faz. Davi está dizendo que Deus é bom na sua fidelidade. Olha para mim. Porque ele prometeu não acabar com a vida humana. Vocês lembram do pacto que Deus fez lá em Gênesis, capítulo 9, nos versos de 9 a 11? Confirma aqui a minha aliança com vocês e seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, na arca. As aves, os animais domésticos, os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Confirma a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados. Serão exterminados. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Deus falou: eu estou tendo misericórdia de vocês. Chegou um momento que eu tive que trazer juízo. Mas eu continuo trazendo misericórdia e fidelidade a vocês. A quem Deus é fiel? Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel àquilo que Ele prometeu fazer. Ele é fiel ao ser humano dizendo: eu vou cuidar de você. Ele prometeu que cuidaria dessa raça. Ele é fiel com todos que caem, com todos que se curvam. Olha o que diz o verso 16. Quando abre as tuas mãos, satisfaz os anseios de todos os seres humanos. Deus é bom com toda a humanidade, todos os seres vivos, incluindo animais, pássaros, peixes, folhas. Há uma generosidade indiscriminada da parte de Deus para com o ser humano. Seja o ser humano bom, seja o ser humano mau, o perverso ou ético, o complexo ou simples, o ser humano mais afetivo e racional, ou mais tolo e irracional, crente ou incrédulo. Deus está sendo fiel à sua graça comum. Por isso que o Senhor Jesus disse: desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai que está no céu. Pois Ele dá a luz do sol, tanto a maus como a... e faz chover sobre justos como injustos. É dessa aliança que Ele falou lá atrás. Então, todo ser humano, crente ou não crente, se está respirando, já tem um motivo para louvar a Deus. Mas o mesmo texto é tão lindo, gente, porque ele vai dizer de um Deus que vai mostrar a sua fidelidade ainda mais. Ele vai mostrar a sua fidelidade aos que andam por fé.
Olha o que diz os versos 17 a 20. O Senhor é justo em tudo que faz, cheio de bondade. Verso 18. O Senhor está perto de todos que... Como é que está aí na sua Bíblia? De todos que o invocam. Sim, de todos os que o invocam com... Opa! Deus está cuidando da raça, mas parece que Ele está mais perto de alguns. Quem são esses alguns? Os que o invocam. Mas não é aqueles que invocam quando o motor do carro, a gasolina acabou. Você fala, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Põe gasolina. Não é esse. É aquele que invoca o Senhor com... Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, qual que é o seu projeto para a minha vida? Olha o que diz o verso 19. Ele concede os desejos dos que o temem. Ouve seus clamores e os livra. Verso 20. O Senhor protege todos que o amam. Ele está falando de um outro nível de fidelidade, irmãos. A mesma fidelidade, olha aqui, da fé de Abraão. Lá em Gênesis 12, 1 e 3, o Senhor tinha dito a Abraão, deixe a sua terra natal, deixe seus parentes, a sua família, seu pai, vá à terra que eu lhe mostrarei, farei de você uma grande nação, o abençoarei, tornarei você famoso, você será uma bênção para outros. Verso 3, abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas para isso, o que Abraão tinha que fazer? Andar próximo de Deus, invocar Deus em verdade, temer a Deus. Deus está guardando uma aliança diferente, a aliança da fé, a aliança da amizade, da intimidade com Deus. O apóstolo Paulo diz, olha, se você anda perto de Deus, você tem que estar explodindo em louvor. Porque você tem as bênçãos e as promessas de Abraão, por causa de Jesus sobre a sua cabeça. Olha o que diz Gálatas 3, 7 e 14. Logo, acompanhe na tela, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. Não é só os que faziam a circuncisão judaica. Por meio de Cristo Jesus, olha que lindo, essa é a hora da igreja dar o aleluia. Por meio de Cristo Jesus, os gentios, que somos nós, aleluia, foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Por que nós temos um louvor a mais do que só estar vivo? É de poder andar em proximidade com Deus. De poder ter as bênçãos de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, como diz Paulo, cumprido em Cristo Jesus. Nós não esperamos as coisas dessa terra. Essa promessa está falando de um dia, um novo céu, uma nova terra, que será governado por Jesus, a semente de Abraão, por todo o seu povo que creu, e não importa quão bom ele tem sido com todos, no final, a nossa aliança em Cristo triunfará. O Senhor Jesus tornou o Pai conhecido, aquele que é infalivelmente fiel. Todo ser vivo em toda a ordem criada é chamado para reconhecer aquele que demonstrou, e Cristo demonstrou a confiabilidade infalível no Pai. O texto fala de bondade e justiça, porque existe aqui no verso 20, um resultado negativo para os ímpios, para aqueles que insistem em serem iníquos. Agora, o Salmo 145. Foi cantado por um rei, composto por um rei. Ele sabia o quanto Deus o sustentou, o fortaleceu, o cuidou. Sabe, irmãos, eu e vocês, preste atenção nisso, eu já estou terminando. Eu e vocês, nós não poderíamos por nós mesmos produzir um louvor verdadeiramente aceitável a Deus. Como criaturas falhas, imperfeitas,
o nosso louvor diante de Deus, ele seria limitado, quebrado, finito. Eu sei que alguns irmãos e irmãs pensam assim, ai, se eu tivesse a voz da Cássia, meu louvor a Deus seria melhor. Seria nada. A Cássia é mais pecadora do que vocês imaginam. Amém, minha irmã? Amém? Não é a voz que torna um louvor lindo. A dela ajuda. Estou brincando. Não é ser um grande instrumentista que torna o louvor melhor. É saber que o nosso louvor só chega a Deus porque nós estamos rendidos na mão do Senhor Jesus. Eu posso cantar divinamente, eu canto razoavelmente bem. Eu posso tocar muito bem. Mas não é isso que faz o meu louvor ser perfeito diante de Deus. Não é a harmonia do coral, não é uma composição poética com as palavras mais lindas e arranjadas, mas é quando nós entendemos como criaturas imperfeitas que somos, que o nosso louvor seria limitado, o nosso louvor seria quebrado, seria pequeno, seria finito. Agora nós podemos louvar a Deus como o salmista nos chama, e somos chamados a louvar nessa maneira maravilhosa, porque a palavra de Deus, em Filipenses 1:11, diz que Cristo Jesus, o salmo foi composto por um rei, Davi, líder da nação. Mas há um outro rei, um outro líder de uma outra nação, que cumpriu por nós o verdadeiro louvor a Deus. E porque ele louvou a Deus na cruz do Calvário, eu e você podemos louvar. Olha o que Paulo diz à igreja de Filipos. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da... Mas eu sou pecador, eu sou falho, eu não sou justo. Mas olha o que ele diz. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo. Para a glória, e aí sim, para louvor de Deus. Quando é que essa igreja produz um louvor que presta? Quando tem um coral de 300 vozes, quando a gente ensaia? Não. Quando a gente chega com o coração pequeno e dizendo, ó Deus, eu te agradeço pelo Filho, Jesus. Foi por Ele, na fé nele, assim como Abraão teve uma fé de andar com o Senhor, eu estou andando com o Senhor Jesus todo dia na minha vida. Eu estou buscando ter frutos de justiça, frutos que honrem o teu nome, que glorificam o teu nome. Eu não preciso de alguém, porque eu até sei que se alguém for tentar me animar a te louvar, Deus, aí que eu desanimo. Um ser humano tentando me animar a te elogiar, nossa, meu louvor não vai chegar nesse teto. Mas quando um homem e uma mulher nasce de novo pelo Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo Jesus, algo brota no seu coração e ele começa a se dispor a louvar, a bendizer, a reconhecer o Rei do Rei, o Senhor dos Senhores. Não é nós, não está em nós esse louvor. Mas quando nós nos prostramos a Cristo Jesus, o Espírito Santo vem nos gerar a gratidão, a honra, por causa desse Rei que habita em nossos corações. Por causa que, como Abraão, agora a gente começa a andar perto de Deus pela fé. E olha o que eu vou dizer para terminar. A santidade desse Deus santo e puro começa a tocar o íntimo das coisas mais profundas e mais imperfeitas da nossa alma. E quando a santidade dele começa a tocar na nossa humanidade, nós começamos a louvar e bendizer de maneira como só o Espírito Santo é capaz de produzir em nós. Louvor é fruto de lábios que confessam o quanto Jesus é Senhor de suas vidas. Isso dá margem para que o Espírito Santo produza em nós, através do Filho, a consciência tanto do poder quanto da bondade contínua desse Deus. Não é o que eu canto, não é minha emoção, não é se as coisas deram certo, não é se as coisas deram errado, mas é o quanto pela fé eu olho pela bondade de Cristo Jesus, que o Espírito Santo produz aquele louvor que agrada a Deus em mim.
Eu convido você a fazer uma entrega de vida toda manhã, todo fim de noite, quando as coisas derem certo, quando você se estivesse sentindo o rei da cocada. Mas eu convido você a encher sua boca de salmos quando você estiver no dia a dia da lida da vida, trocando fralda de criança, cuidando de um idoso, aquele serviço que ninguém vê, fazendo comida para a sua família pela enésima vez, quando ninguém está te vendo. Porque Davi, quando compõe o Salmo 23, ninguém sabia onde estava o menino. Mas o coração dele estava ligado ao Espírito Santo. Havia uma fé, havia uma gratidão, havia uma rendição, e Deus fez disso um louvor. Palavras, Deus não precisa. Harmonias, os anjos devem fazer melhor do que nós. Com certeza. Mas um coração humano, imperfeito, rendido a Deus, isso só eu e você podemos fazer. Fique em pé. A minha oração nessa noite vai ser para que a doçura, a graça, a direção, a fé, a sabedoria que o Espírito Santo pode produzir no íntimo de cada um de nós, se transforme no verdadeiro louvor que Deus deseja. Louvor que vem acompanhado de frutos de justiça. Louvor que vem acompanhado de uma vida contrita, quebrantada, em redição. Eu não sei por que aconteceu, se Deus é bom. Eu não sei por que aconteceu, se Deus é poderoso. Mas eu vou louvá-lo, porque Ele é fiel. Amado Deus e Pai, nessa noite eu te peço perdão pela minha pequenez. Eu não posso contar a esse povo, eu não sou capaz de contar a esse povo a grandeza da majestade, da tua glória, do teu senhorio, da tua revelação. Somente o teu Espírito Santo pode. Eu falei muitas palavras, mas somente o teu Espírito pode ir ao encontro de cada coração nessa noite, encontrar no íntimo de cada homem, de cada mulher, a fé, a redição, a entrega. Grande é o Senhor que nos convoca a este encontro. Grande é o Senhor que toca as nossas vidas para estarmos mais próximos de Ti. Não queremos ser como homens e mulheres que só te agradecem pelo que comem, que só te agradecem pelo que vestem, que só te agradecem por estar vivos, mas por andar perto do teu Filho Jesus pela fé. Nós queremos agradecer pela tua misericórdia que é sobre nós. Nós queremos te agradecer porque quando estivermos caídos, o Senhor nos levanta. Porque o Senhor é o amigo fiel, o Senhor é o bom pastor. O Senhor é aquele que deixa a nossa alma ir de encontro à tua bondade, à tua serenidade. O Senhor é um Deus amigo e ao mesmo tempo Pai. O Senhor é o Deus que abaixa quando estamos quebrados para sustentar-nos na nossa contrição. E é o Deus que na cruz nos tornou puros e purificados pelo teu sangue. Ó Jesus querido, nós só podemos engrandecer o teu nome nesta noite. Nós podemos somente pedir, nos torna mais fiéis, como o Senhor é fiel. Nos torna mais gratos, como a tua bondade é extrema. Nos torna mais cheios de fé, porque grande é o teu poder sobre nós. Por isso te louvamos, por isso te engrandecemos, por isso elogiamos o teu nome. Por isso buscamos canções e poesias. Por isso entregamos a nossa pequenez diante do teu altar. Toma-nos para a tua glória. Toma-nos para a tua honra. Produz frutos de justiça a despeito da nossa pequenez, para a honra, glória e louvor do santo nome de Jesus. Que o Senhor é bom, o Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade.
fidelidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer os seus segredos. Você quer ser íntimo de Deus? Você quer ser amigo íntimo de Deus? Você quer ser aquele a quem Deus abre, como você abre a sua intimidade só para quem você ama? Continue temendo ao Senhor. Continue servindo ao Senhor. Amado Deus e Pai, te agradeço muito pela presença de cada um dos meus irmãos e irmãs. Te agradeço por aquele grupo de irmãos que não está presente, mas está lá naquela outra cerimônia, onde a tua bênção também está representando a vida daquela família. Te agradeço pelos irmãos da equipe técnica, pelos diáconos, pelos ministros de louvor. Te agradeço porque o nosso coração está na tua presença para o Senhor fazer aquilo que te agrada. Toma a vida de cada um de nós. Abençoa a Alessandra, o Nogueira, o Dília, a Vitória na tua presença. Que eles se sintam à vontade na tua casa a cada dia. E aos irmãos que forem assistir essa mensagem online, fala com eles, abençoa-os. Que a tua palavra seja viva como foi para nós aqui hoje à noite. E que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora, redentora do Senhor Jesus, que nos selou com a doçura e comunhão do Espírito Santo para aquele dia glorioso da sua volta, seja sobre toda a sua igreja, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Beijo no coração, uma rica semana, que o Senhor te fortaleça.